começa então nossa reflexão aí, nosso estudo de hoje, beleza? Pedimos que seja um momento muito bom para a gente aqui, em nome de Jesus, amém. Galera, então, o tema que o Panda pediu para eu trabalhar aqui com vocês era a questão do catolicismo versus protestantismo, mas ele pediu para eu dar uma introdução do que é religião. Manja? E por quê? Porque uma das minhas formações, eu tenho mestrado em ciência da religião. Então, eu estudei todas as principais religiões do mundo como ciência. Então, tipo assim, se você pensar qualquer religião aí, conhecida, grande, eu estudei no mestrado. Então, por exemplo, eu não estudei aquela religião lá de uma tribo de 200 pessoas na África, uma religião tribal. Essa eu não estudei, eu não conheço. Mas se você falar, espiritismo, estudei. Umbanda, estudei. Kardecismo, estudei. Santo Daime, estudei. Seixonoye, estudei. Catolicismo, estudei. Protestantismo, estudei. Movimento evangélico, estudei. E aí, isso tudo me fez ter e desenvolver uma tese que, na minha opinião, o cristianismo não é uma religião. Eu sei que cientificamente falando eu sei que quando a gente vai pegar numa discussão acadêmica, se eu falar, por exemplo, num congresso acadêmico que o cristianismo não é religião, os caras vão falar, velho, esse cara é um idiota, esse cara não sabe o que ele está falando. Então, definir cientificamente, sim, o cristianismo é uma religião. Mas eu não lido com o cristianismo como se fosse uma religião. E vocês vão entender por quê. Tem a ver com a etimologia da palavra, ou seja, o princípio dessa palavra aí. Há várias teorias que trabalham a origem da palavra religião. A que é mais aceita no mundo, ela remonta lá do século III, de um camarada chamado Lactâncio, que ele foi um cristão que foi conselheiro do imperador Constantino I. E aí, a palavra religião vem do latim religare, que significa o quê? O que nos religa a Deus. Então, no entendimento desse cara, o Lactâncio, a religião é o que nos religa a Deus. E aí, isso foi, lógico, né, combatido por várias pessoas, inclusive uma pessoa muito influente aí na nossa cultura protestante, que é Agostinho, do século V. Ele primeiro rebateu, falou, não, religião não é religar, religião é reeleger. E aí ele começou trazendo essa perspectiva de reeleger, ou seja, Cristo, ele foi reeleito para nos salvar, porque o ser humano se perdeu, mas depois ele voltou atrás e ele acompanhou a Lactância e falou, não, religião, a palavra religião remonta realmente que nos religa a Deus e tal, beleza. Então, basicamente falando, religião vem de religare, que é o que nos religa a Deus. E aí, por que eu discordo disso? Porque o cristianismo, a essência cristã, é completamente contra isso. Porque o que nos religa a Deus, quem é? Jesus. Então não é uma religião que nos religa a Deus. É o próprio Deus na pessoa do Filho. Então o que acontece? Quando você vai analisar todas as religiões, e eu falo todas mesmo, sem exceção, todas elas vão nos dar modos e formas da gente evoluir para alcançar o favor de Deus. Então, se você for pegar a religião espírita, você vai ver que
o fato de você fazer boas obras, caridade, que são coisas boas, ajudar o próximo, isso vai te ajudar a evoluir espiritualmente, e aí você vai morrer, você vai reencarnar numa pessoa melhor, e aí você vai reencarnando, sempre fazendo coisas boas até chegar na plenitude máxima de luz, e aí você não reencarna mais, porque você chegou na máxima de luz. Então, o Espiritismo vai fazer o quê? Ele vai te dar princípios, normas e regras para você seguir, para realmente você conseguir se religar a Deus. Se você for pensar o budismo, que para muitas pessoas aí é contraditório dizer que é uma religião, porque o budismo não tem uma figura divina, não tem Deus, não existe Deus no budismo. Então muitos dizem que não é uma religião, é uma filosofia, mas o budismo vai dizer o quê? Ele vai te ensinar várias coisas, como se esvaziar de si mesmo, como viver uma vida simples, viver princípios minimalistas, pensando no outro antes de você mesmo, que são tudo coisas boas também, que são tudo coisas que dizem respeito ao cristianismo também. Mas o budismo vai dizer que se você fizer essas coisas, você alcança o estágio do nirvana, que é a máxima que um ser humano pode alcançar, e aí ele vive lá a plenitude dele no cosmos e tal. Ou seja, mais uma vez é algo que você tem que fazer, que você precisa fazer para conseguir se religar a essa divindade. No caso, o budismo não tem uma divindade, mas é se religar a esse plano perfeito, plano superior. Então, se eu ficar aqui falando de todas as religiões para vocês, todas elas vão dizer respeito a coisas que a gente tem que fazer para receber o favor de Deus. E eu no começo, não sei se você reparou, mas eu falei de movimento protestante e movimento evangélico, porque tem uma diferença. Tipo, eu falo hoje dos evangélicos como os neopentecostais aí. Os neopentecostais também vivem uma prática de que você precisa fazer uma série de coisas para receber o favor de Deus. Quem são os neopentecostais? Eu vou falar basicamente duas: a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja do Silas Malafaia. Aí entra aí a do Valdomiro, entra desses malucos tudo aí. Que é o quê? Você pode reparar que tudo você tem que fazer algo, você tem que dar dinheiro, você tem que sacrificar, você tem que abrir mão de alguma coisa, você tem que fazer algo para ser aceito por Deus. Ou seja, esses movimentos evangélicos também seguem a lógica da religião, ou seja, você precisa fazer algo para se religar a Deus. O cristianismo ele vem num contraponto, porque nós não precisamos fazer nada para nos religarmos a Deus, porque Cristo já fez. Cristo foi aquele que morreu a nossa morte, que morreu pelos nossos pecados, e ele, uma vez que fez isso, ele nos religou ao Pai. E o que a gente precisa fazer então? A gente só precisa amá-lo, uma vez que a gente reconhece isso. Então, uma vez que você reconhece, cara, que Cristo fez isso, que você entende isso, que você realmente tem essa percepção, tem essa iluminação, tem esse entendimento, você se torna grato, pô. É como se eu tivesse feito uma faculdade particular, vindo de uma família muito pobre, e eu fico assim, caraca, como que eu fiz essa faculdade particular se eu não tenho dinheiro, minha família não tem dinheiro? E aí lá na frente você descobre que uma pessoa pagou aquela faculdade para você. E aí pagou a faculdade de medicina, que é caríssima, e aí você agora que é um médico ou uma médica super bem sucedido, você descobre que foi um senhor que pagou sua faculdade. Cara, não quer dizer que você tem que dar sua vida pelo Senhor, não. Quer dizer que você tem que ser grato, você tem que amar aquele Senhor. Porque, pô, você descobriu que a sua formação foi fruto da generosidade dele. Então é a mesma coisa. A gente entende que, uma vez que Jesus morreu por nós, que tudo que deveria ser feito, ele fez, ele só pede uma coisa pra gente, que a gente ame. Tanto que o resumo de tudo é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. A gente vai morrer tentando isso, porque se a gente conseguisse, a gente já estava na plenitude da obediência, mas não, a gente não consegue. Então a gente vai morrer tentando amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Então, basicamente, a religião cristã é isso. E aí, por que eu não considero uma religião? Eu considero um estilo de vida. Porque a religião, ela gera títulos. E para mim, títulos são problemáticos. Vou te dar um exemplo. É muito comum você ouvir pessoas falando assim, eu sou católico, mas eu sou católico não praticante. Já estamos vivendo um tempo que as pessoas estão falando que são evangélicas não praticantes. Eu já ouvi várias pessoas falando, não, eu sou evangélico, mas eu sou não praticante. Daqui a pouco a gente vai ouvir pessoas falando, eu sou cristão não praticante, ou eu sou cristã não praticante. Só que isso não faz sentido. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida. Eu sou vegetariano. Então imagina que eu tô aí em Americana e eu tô num restaurante e vocês entram nesse restaurante
e vocês me veem destruindo de comer churrasco. Aí vocês vão até mim e falam assim, ué, Candonga, mas você não é vegetariano? Aí eu falo, sou, mas eu sou vegetariano não praticante. Ou seja, eu como carne. Isso existe? Existe vegetariano não praticante? Não, por quê? Porque ser vegetariano não é um título. Ser vegetariano é uma prática. Eu só sou vegetariano porque eu não como carne. E não porque eu me intitulei vegetariano. O problema da religião é que ela gera isso, ela gera um título. Então as pessoas vivem um absurdo de falar, eu sou evangélico não praticante. Cara, isso não existe. Porque ser evangélico é praticar os princípios do evangelho. Ser protestante é praticar os princípios do cristianismo no que diz respeito a protestar contra práticas que são completamente contrárias aos princípios de Deus, começando na nossa vida. Porque não adianta ficar protestando a torto e direito pela vida dos outros, sendo que você não olha nem para você mesmo. E aí Jesus veio dizer, né? Para de olhar o cisco no olho do outro e vai olhar a trave no seu. Ou seja, seja protestante na sua própria vida. Proteste contra tudo de ruim que você faz, que não é legal, e busque viver de forma diferente. Não fique olhando para a vida dos outros, querendo apontar o dedo para os outros, porque você não consegue resolver nem o seu B.O., vai ficar querendo olhar para os outros para resolver a vida dos outros. Então, por isso que eu não considero o cristianismo uma religião, porque religião é apenas um título. E um título é um título. Ah, eu sou católico. Tá, mas me fale então sobre os princípios do catecismo católico. Não, não sei não. Então me fale sobre o princípio do papado. Não, não sei não. Eu falo, mas você é católico o quê então? Não, eu sou católico não praticante. Não, não existe. Então, eu não considero o cristianismo uma religião. Eu considero o cristianismo um estilo de vida. Por quê? Estilo de vida ou você tem ou você não tem. Eu só sou vegetariano a partir do momento que eu não como carne. A partir do momento que eu como carne, eu não sou vegetariano. Ou seja, eu só sou cristão se eu realmente tenho Cristo como meu Senhor e Salvador e vivo na prática o amor a ele e ao próximo. Então, mas isso na igreja há 50 anos, pouco me importa. Nicodemos era mestre em Israel, mas não conhecia verdadeiramente a vida eterna, não é um cidadão dos céus. E Jesus bem diz para ele, Nicodemos, se você não nascer de novo, irmão, você não vai. Você pode dar aula sobre o judaísmo, dar aula sobre o Cristo, saber todas as profecias do Antigo Testamento que dizem a respeito do Cristo. Você pode saber tudo. Mas se você não nascer de novo, irmão, você não vai. Aí ele fala, mas como é que eu vou nascer de novo se eu sou um adulto? Aí Jesus fala, Nicodemo, se eu estou falando de coisa natural, você não está entendendo, imagina quando eu falar das espirituais. Mas, galera, Nicodemos era mestre em Israel. Ele não era um qualquer. Ele era um professor da religião judaica. Ele sabia tudo a respeito do Cristo, na teoria. Mas ele não vivia aquilo ali na prática. Judas era um dos 12, foi chamado por Jesus. Quando Jesus falou lá em João 13 que um deles os trairia, os 11 não viraram um para o outro e falaram assim, quem que você acha que é? É óbvio que é Judas, está na cara, né? O cara é uma vacilão. Não, não foi assim. A reação deles, inclusive de Pedro, foi, por acaso sou eu, mestre? Porque Judas era igual a todos. No modus operandi ali, na carcaça religiosa, Judas era tão capaz como qualquer um dos outros, mas não existia real essência. Então, cristianismo é prática, mas é uma prática acompanhada de essência, porque mera prática é religiosidade. Então, você pode muito bem praticar princípios do cristianismo sem viver a essência cristã. Agora, a partir do momento que você tem a essência cristã, a prática, ela acompanha naturalmente. E é isso que Tiago fala lá na epístola, né, de Tiago, que ele fala assim, você diz ter fé, me mostre com a sua vida prática. Porque se a sua fé não tem vida prática, a sua fé é morta. E aí eu faço uma pergunta para vocês, existe fé morta? Não. Fé ou não é. Então quando o Tiago diz assim, cara, se você diz ter fé e não pratica o que sua fé diz, me desculpe, sua fé é morta, sua fé nem existe. Você só tem um título. Qual é o seu título? Sou religioso, ou sou cristão, ou sou católico, ou sou evangélico, ou sou presbiteriano, ou sou batista. Isso não faz sentido, porque não é um título que nos salva. Não é ser presbiteriano que nos salva. Não é ser católico que nos salva. Não é ser espírita que nos salva.
Quem nos salva é Cristo. E ponto. Ponto. Então, cristianismo, na minha opinião, e humilde opinião, não é uma religião. É um estilo de vida que é vivido por todos aqueles que verdadeiramente têm a essência de Cristo dentro, que vivem pelo Espírito, que falham, lógico, que pecam, lógico, e entendem que são os piores pecadores que conhecem. Porque é isso que o apóstolo Paulo vai dizendo. Ele fala assim, porque Cristo veio morrer pelos pecadores dos quais eu sou o principal, ou o maior. Então já fica uma dica para vocês aí. Se alguém um dia perguntar para vocês qual é o pior pecador que você conhece, e a sua resposta não for você mesmo, você já está viajando aí na sua prática em essência cristã. Porque você está muito mais julgador religioso, parecendo com os fariseus, do que com a real essência cristã. Tanto que, quando Jesus está no templo, vem um fariseu e ora dizendo: obrigado, Deus, porque eu não sou como esses pecadores aí, ó. Nossa, olha essa escória aí, esses lixos. Olha a vida que eles levam, então. E aí tem um publicano que nem podia entrar no templo, ele ficava no pátio, porque era considerado uma raça de pecador tão desgraçada que era proibido de entrar nos templos e sinagogas. E aí esse publicano tá lá no fundinho, lá, batendo no peito, dizendo assim: tem misericórdia de mim, ser propício a mim, miserável pecador. E aí Jesus olha e fala: é aquela oração que eu quero, essa eu nem ouço, eu rejeito. Então entenda, quando você realmente vive a essência cristã, você passa a viver o que Jesus nos ensinou, como eu já disse aqui. Para de olhar o cisco do olho do outro e olha a trave no seu. Você tem muito mais pecado aí dentro de você para se preocupar do que ficar olhando para a vida ali e apontando o dedo. Entende? Então, por que eu estou dando essa introdução bem enfática dessa forma? Porque agora eu vou trazer aqui a perspectiva, né, da católica para protestante. E o objetivo disso não é que você, por ser protestante, se julgue melhor que um católico. Entende? Porque eu vou ser muito sincero para vocês, eu conheço católico que dá de 1000 em protestante. Mas de 1000 não, de 100 mil, de 1 milhão. Aí você fala assim: ah, mas ele é idólatra. Eu falo: então, ele é pecador. Eu falei: mas eu conheço um monte de presbiteriano avarento, e a Bíblia fala que a avareza é um tipo de idolatria, então não está muito diferente, não. Eu conheço um monte de presbiteriano que se acha o dono da verdade, arrogante, soberbo. Eu sou orgulhoso, pô. Pensa uma pessoa orgulhosa, sou eu. Então, Macano, mas você não é cristão? Sou. Mas você é orgulhoso? Sou. Mas você não muda? Porque eu não consigo, né, benção? Tô tentando, mas eu não consigo. Se eu conseguisse mudar todos os meus pecados, eu seria Cristo. Mas eu não consigo. Então, eu tenho consciência que eu tenho um monte de pecado que eu não consigo mudar, né, mas eu tô tentando. Tô pedindo: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí onde ele vira pra mim e fala assim: minha graça te basta, miséria. Minha graça te basta. Porque se eu resolvesse todos os seus pecados, seria muito bom. E se você fosse muito bom, você se acharia. Entendeu? Aí o que o apóstolo Paulo veio trazer, ele falou assim: cara, eu tenho meu espinho na carne, que é um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Porque, cara, Paulo, humanamente falando, era muito fera, velho. Ele era muito fera. Mas ele precisava de ter um mensageiro do capeta para dar tapa na cara dele, para falar assim: tu é um vacilão. Tu não se acha, não, velho. Ah, você foi o último apóstolo chamado quando Jesus Cristo já estava na glória. Ah, então você vai se achar. Toma tapa na sua cara. Aí ele baixava a cabeça, botava o rabinho entre as pernas e falava: eu sou o pior dos pecadores. E era mesmo. Só que se Paulo estivesse aqui hoje, ele ia estar treta comigo. Que ele ia falar assim: eu sou o pior dos pecadores. Ele ia falar: cala sua boca, porque sou eu. Aí ele ia falar: sou eu. Aí ia dar um soco nele e vou provar que eu sou pior que ele. Então a gente ia ficar numa briga de quem é o pior. Só que parece que os protestantes eles esqueceram disso. E eles ficam brigando para quem é o melhor. Não, porque a gente é melhor do que eles, a gente é melhor. Eu falo: gente, onde a gente se perdeu no meio do caminho aí que a briga que foi ensinada pra gente, é de quem é o pior pecador, passou para sou melhor do que ele, ou ele, ou ele, ou ele. Não faz sentido nenhum. Então, gente, tudo que eu vou passar para vocês aqui agora das diferenças entre católica e protestante é para mostrar que, de fato, existem diferenças, e são diferenças, assim, algumas delas bem gritantes, mas não é para a gente se achar melhor do que ninguém, sabe? É porque a gente é alvo da mesma graça, a gente é alvo
dos mesmos pecados, das mesmas dificuldades. Só que eu acredito que algumas coisas a gente aprendeu um pouco melhor aí. Agora, aprender não quer dizer que a gente vive, porque como eu falei, Judas aprendeu com Jesus, andou com Jesus, viveu com Jesus, e isso não foi suficiente. Por quê? Porque não é o aprendizado de Jesus, e sim o próprio Jesus. Então, me perguntam assim, você crê que católico é salvo? Eu falo, amigo, eu acredito que até satanista é salvo. Mas como assim? Se tiver Jesus. Ah, mas se tiver Jesus não é satanista. Concordo com você. Se tiver Jesus não é. Mas se não der tempo de ter mudado de religião, porque ele estava lá no satanismo, aí ele recebeu a revelação de Jesus Cristo, aí no outro dia ele morre. Não deu tempo dele fazer a transição, dele passar a linha de catecúmenos, dele aprender nas aulinhas de EBD com candonga, de aprender o que é o céu. Não deu tempo. Então, teoricamente, ele morreu como satanista, bem entre aspas, né? Porque, lembra que eu estou falando do título? Religiosamente falando, ele morreu como satanista. Mas algo aconteceu dentro dele que só ele e Deus sabe que foi o que? A revelação de Cristo na vida dele. E aí, se ele morreu dele, está salvo. Ou seja, não é conhecimento que salva, não é religião que salva, é Cristo que salva. Então, é a mesma lógica lá do ladrão da cruz. Ele só falou assim, você tá viajando, velho. A gente tá aqui porque a gente é culpado, ele é inocente. Senhor, lembra de mim quando ele tá no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo. Ele não falou ali a profissão de fé. Ele não falou, eu aceito o Senhor como meu suficiente salvador. Ele não falou nada disso. Mas Jesus disse que ele estaria com ele hoje mesmo. Por quê? Porque algo no coração dele aconteceu em essência, em verdade. Agora, se ele tivesse o privilégio de descer da cruz, eu não tenho dúvida que ele teria caminhado os caminhos de Jesus. Mas não deu tempo, entendeu? Então, vamos lá então para a realidade aí da diferença da católica para a protestante. Alguma dúvida aqui até agora? Alguém quer dar uma opinião, uma contradição, uma treta aí? Não, estão tranquilo? Então, beleza. Eu separei alguns pontos aqui. Bom, primeiro, a grande diferença entre protestantismo e catolicismo é a interpretação da Bíblia. Então, entenda o seguinte, não faz sentido você discutir com um católico usando a Bíblia. Vou te explicar por quê. Discutir, tá, gente? Discutir no mau sentido. Discutir no bom sentido sempre vai valer a pena, porque a discussão no bom sentido acrescenta, faz a gente evoluir. Ou seja, não vale a pena brigar católicos usando a Bíblia. Por quê? Porque o protestante, ele entende que a maior autoridade é a Bíblia. Então, é o seguinte, mas o Candonga falou. Não importa o que o Candonga falou. O que importa é o que a Bíblia fala. Se o que o Candonga falou condiz com a Bíblia, beleza. Se o que o Candonga falou vai contra a Bíblia, me desculpa, Candonga, você está viajando. Isso é o entendimento protestante. O entendimento católico, não. Porque a Bíblia não é a maior autoridade. A maior autoridade é o Papa. Depois do Papa são as tradições. Depois das tradições, a Bíblia. Candonga, o que são as tradições? São as opiniões dos papas. Então, o que o Papa fala se transforma em tradição. Isso, gente, mais para os primeiros séculos, tá? Hoje em dia não é muito assim, não. Tanto que o Papa Bento aí, né, ele tem várias opiniões que o Roma lança nota corrigindo a opinião do cara. Entendeu? Então, teoricamente, a Igreja Católica vai contra um princípio da Igreja Católica, da inerrância do Papa. Porque a Igreja Católica acredita que o Papa é infalível, ou seja, ele não peca, ele não erra. Então, quando a instituição católica, Igreja Católica, lança uma nota corrigindo algo que o Papa diz, teoricamente ela está se contradizendo. Entendeu? Então, aí você vira e fala assim, não, eu vou discutir lá com o católico a respeito de Maria. Porque na Bíblia não fala isso que eles falam. Tudo bem, a Bíblia não fala, mas o Papa fala e a tradição fala. E na lógica católica, o Papa, a tradição, estão à frente da Bíblia. Então não faz sentido você brigar com o católico usando a Bíblia. Entendeu? Agora eu vou te falar o que faz sentido. Você amar e fazer amizade com o católico, com uma católica. E você viver o cristianismo na prática para ele. A ponto de você ficar uma pessoa tão especial para ele
e venha te perguntar coisas que às vezes ele tem dúvida. E ele vai ver que você vai explicar para ele usando a Bíblia. Mas não porque você está querendo discutir, obrigar ou afrontar. Isso é porque você fala, cara, eu creio assim e faz sentido para mim assim. E aí é onde provavelmente ele vai olhar e falar, caraca, velho, é verdade. Por quê? Porque dificilmente alguém vai fazer isso lá. Porque eles têm pouco conhecimento e pouco acesso à Bíblia. Isso não estou falando da liderança, estou falando dos membros, entendeu? Porque não é estimulado, né, a Bíblia, o ensino da Bíblia, o conhecimento da Bíblia. Então, o primeiro ponto que diverge aí entre católico e protestante é a interpretação bíblica. A católica entende que a Bíblia não é a nossa maior regra de fé e prática. Ela entende que é uma das. Então, já tem aí uma diferença grande. Outra é a igreja. Oi, se me permite fala aí, rapidinho, há um tempo atrás eu fiz o curso técnico de enfermagem, né? E eu tinha uma amiga minha que a gente chama de católica roxa, né? Que é aquela que segue bem as tradições. E aqui na nossa igreja a gente sempre faz a cantata de final de ano com a UCP, né? Então é sempre um movimento muito grande na igreja, né? Já aluga o teatro municipal, né? Para mais de 800 pessoas. Então é sempre um evento muito marcante. E essa minha amiga conversando, né? Eu sempre convido todo mundo que eu conheço, convido, né, para participar desse musical. E essa amiga minha, católica roxa, disse que a mãe dela não permite que ela vá em outras denominações. E eu queria entender um pouco qual que é a cabeça deles. Eles acham que a gente vai converter eles, que a gente vai fazer alguma coisa, por eles não permitirem ir em outras igrejas. Então, André, na verdade, cara, isso não é uma coisa da denominação católica. Vou falar a verdade para você que a católica é muito mais evoluída quanto a isso do que os evangélicos. Quando eu falo evangélico, eu não estou incluindo a presbiteriana, não. Porque eu coloco a presbiteriana como protestante. Por exemplo, os católicos não deixam normalmente seus filhos irem nas igrejas evangélicas porque eles sabem que é muito mais legal as evangélicas. Entendeu? E eles têm medo. Porque o que aconteceu no Brasil? Basicamente, o Brasil era 99% católico. Por que não é mais? Porque os católicos se converteram ao protestantismo, ao meio evangélico. Então, eles têm muito medo, entendeu? Então, eu falo porque eu convivi com muitos amigos assim, que os pais tinham medo, falavam, não chame meu filho, porque o filho foi uma vez e gostou, e na missa ele não gostava, porque normalmente a missa é meio paradona e tal. Então, a mãe com medo do filho trocar de religião, e aí é o que eu falo, vê que desgraça que é a religião, né? Porque não é Cristo, é a religião. Cara, o mesmo Cristo que é pregado teoricamente na católica é pregado na evangélica, qual o problema? Mas não, né? Porque a gente não está ligados a Cristo, a gente está ligado à religião. Então a gente briga e morre pela religião, né? Então isso não é algo católico, é algo familiar, entendeu? E por que eu estou te falando isso? Porque a maioria das igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais que proíbem os seus membros de irem em outras denominações. Por exemplo, aqui em Limeira tem uma igreja neopentecostal tipo, muito forte, muito grande, que eles falam mal descaradamente da IPB. Eles falam que a gente não tem Espírito Santo, que a gente não crê no Espírito Santo. E é o que? É medo. Porque os poucos que começaram a vir de lá para a presbiteriana começaram a falar, caraca, não é nada do que eu ouvi. Sim. Tem nada a ver. E muitos começaram a, inclusive, migrar dessa igreja para a presbiteriana, tá ligado? Então, eu vejo isso muito mais nas pentecostais e neopentecostais do que na católica e na presbiteriana. Por exemplo, cara, eu duvido que algum pastor de vocês aqui algum dia deu duro em vocês porque vocês foram numa batista, tá ligado? Porque vocês foram num culto de uma assembleia. Tipo, alguns de vocês aqui até tocam em banda e já tocaram em várias denominações e duvido que vocês tenham tido algum problema com isso. Pode ser que você fale, ah, não, meu pastor, mas é tipo algo muito pessoal do seu pastor, não é da denominação, mas é medo, Andrezão. Basicamente é medo da sua amiga aí virar evangélica porque de certo modo, a gente acaba mais legal, né? A gente ficava ficando com dó porque você via nela o desejo de querer participar, que já tipo convidei 2 anos seguidos, né? E mesmo assim ela falava que ela de certa maneira desagradaria a mãe dela, né? De tá indo em outra denominação. Então é só essa questão mesmo. Mas, cara, continua orando, continua com amizade com ela, que daqui a pouco ela vai estar mais velha, daqui a pouco ela vai conseguir trocar uma ideia com a mãe dela, a mãe dela desencana, é o que eu falo. Todas as pessoas que eu vivi, André, que tiveram esse problema, entre aspas, né? A minha orientação foi, cara, honre seu pai e sua mãe.
Porque não tem nenhum mandamento na Bíblia que diga, vá na presbiteriana, mas existe um mandamento que diga, honre seu pai e sua mãe. E o testemunho que eu posso dizer é que 100% dos casos, Deus mudou a opinião dos pais chegarem ao ponto de falar, pode ir lá na igreja lá e eu quero que você fique bem, que você fique próximo de Deus, independente se você está aqui ou lá e tal. 100%, tá ligado? Agora, aqueles que quiseram fazer na resistência, na briga, velho, só perderam. Porque estavam desobedecendo um princípio bíblico, né, velho? De honrar, né? Maravilha, obrigado. Beleza. Então, primeiro, né, é a interpretação bíblica, né, que difere. A outra é a visão de igreja. A Igreja Católica acredita que eles são a santa igreja deixada por Jesus. De forma que só eles são a verdadeira igreja. Gente, entenda uma coisa. Tudo isso que eu estou falando é a respeito da denominação católica e não a respeito dos católicos, tá? Porque existe uma diferença muito grande entre o que a Igreja Católica acredita e o que os membros acreditam. Por exemplo, se você perguntar para algum amigo seu católico, o Papa peca? 99,9% deles vai dizer, lógico. Só que isso não é o que a Igreja Católica entende. A Igreja Católica entende que o Papa não peca. Então, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando dos amigos católicos de vocês, nem dos meus amigos católicos. Eu estou falando da instituição católica. Então, por exemplo, se você pergunta para um amigo seu católico, hein, você crê que só a sua igreja é a correta, que só a sua igreja é a igreja de Cristo na Terra? Provavelmente eles vão dizer, não, acho que não. Mas o que a igreja deles acredita é isso. O que a instituição católica acredita é isso. Que eles são a única santa igreja de Cristo na Terra. Entende? E já a igreja protestante não. Entende que a igreja nada mais é do que o ajuntamento dos cristãos. Não é uma placa. Não é uma parede. Entendeu? Por mais que existam placas e paredes, não tem problema nenhum. Eu sou pastor de uma placa. Eu sou pastor de uma denominação. Agora, eu não digo que quem é da IPCavinato é salvo e quem não é, não é. Tá ligado? Tipo, não, velho, somos IPCavinato, Igreja Presbiteriana do Brasil, que legal. Agora, eu sou da Igreja Assembleia. Você tem Cristo? Amém, é isso que importa. Eu sou católico, mas os caras têm Cristo, relação com Cristo verdadeiramente? Sim, então beleza, irmão, é nóis, estamos juntos, entendeu? Então, essa opinião aí diverge. E por que eu tô falando protestante? Porque igrejas evangélicas, algumas delas dizem que só serão salvos quem faz parte delas. Tá ligado? Por exemplo, a congregação cristã. A congregação cristã acredita que só eles vão ser salvos. O que é muito louco, pensar que eles não têm nem 200 anos de história, né? Tipo, mas antes de vocês, então, como é que alguém era salvo? Aí não interessa. Ou seja, eles são mais eficazes para salvar do que o próprio Cristo, né? Tipo, que só quem é dessa denominação é salvo. Então, agora, volto a dizer, isso é o que a denominação diz. Eu conheço pessoas da congregação cristã que eu pergunto, por que eu sou salvo? Lógico, isso é uma bênção. Eu falo, que bom, que legal. Mas não é o que a denominação dele diz, entendeu? Então, enfim. Então, outra diferença é a visão de igreja. A católica acredita que eles são a santa igreja de Cristo na Terra e a única, e os protestantes não. A igreja é o corpo de Cristo, que nada mais é aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso não está preso à placa ou à denominação ou ao movimento, mas sim às pessoas, né? Então, essa é a segunda diferença. A terceira diferença, que eu falei aqui, né, é o papado, né? Tipo, enquanto a Igreja Católica tem o papado, a Igreja Protestante não tem. E o Papa, na visão católica, ele é o representante de Deus na Terra, ele é o vicário. Ou seja, o Papa é a representação do Cristo. Por isso que ele é inerrante, pela lógica católica, entende? Então, tipo, já uma terceira diferença aí é que eles têm o Papa, que é a voz infalível de Deus na Terra por meio de um homem, e a gente não tem isso, não existe ser humano infalível. E mais uma vez, eu falo nas protestantes, porque tem um monte de igreja pentecostal e neopentecostal que, não, mas foi o profeta fulano que falou. Tipo, o profeta fulano tá viajando. Não, mas ele já curou um paralítico. Eu falo, tipo, primeiro que eu não acredito que ele curou o paralítico, porque pra mim ele pagou o paralítico para chegar lá de cadeira de roda e levantar. Tá ligado? E outro que se foi de verdade não foi ele, foi Deus, né? Então, mas enfim. Então você vê que tem muita coisa que às vezes neopentecostais criticam da católica e eles fazem exatamente igual, mas de maneira diferente. Entendeu? Então por isso que o objetivo aqui não é conhecer para julgar ou se achar melhor. É simplesmente conhecer para conhecer, entender e falar assim, nossa Deus,
Obrigado, porque a gente tem um conhecimento bíblico que nos permita errar dessa forma. Só que muitas vezes a gente está errando em outras formas. E às vezes eles não estão errando da forma que a gente está, mas estão errando nessas. Por isso que não cabe a nós nos julgarmos melhores, né? Mas sim usar de muito amor e graça e fazer amizade e buscar ensinar o correto. Que é o que Jesus nos ensinou em Mateus 28, né? Na grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que vos tem ordenado. Ou seja, um dos nossos papéis é ensinar as pessoas a guardar o que ele ensinou pra gente, tá ligado? E como é que a gente faz isso? É muito mais fácil você ensinar alguém que é seu amigo do que ensinar alguém que é seu inimigo. Dificilmente você vai ensinar um inimigo, tá ligado? Mas o amigo, não, você ensina, porque ele te ouve, ele ama você, ele gosta de você, então ele vai te ouvir, ele vai, pô, que legal, nunca tinha pensado dessa forma e tal. Então essa é uma outra diferença aí. A quarta diferença, né? Então, só para recapitular: interpretação da Bíblia, a igreja, o Papa, e a quarta aí é a Eucaristia ou a Santa Ceia, né? A nossa Santa Ceia, a gente segue o entendimento de Calvino, que é o quê? O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, que na verdade hoje a gente basicamente não usa vinho, né, usa suco de uva, e ali existe uma memória do que Cristo fez na cruz, só que não é simplesmente um memorial. Acredita-se que a presença de Deus é real e atuante em meio à Santa Ceia. Como assim real e atuante? Vamos lá, Deus ele é onipresente, certo? Isso quer dizer que ele está em todos os lugares. Agora, quer dizer que a presença dele é manifesta e atuante em todos os lugares? Não. Por exemplo, hoje Deus está no inferno? Tá, ele está em todos os lugares. Ah, mas ele age lá? Não. Ele não age lá. Simplesmente sabe tudo, então ele está em todos os lugares. Mas agora, há momentos e há lugares e há situações específicas que a presença de Deus não é só na onipresença, não, mas ele age ativamente. Então nós cremos que na celebração da Santa Ceia, a presença de Deus ali é real e atuante, de forma ativa, sabe? De forma real, de forma poderosa ali. Isso é um entendimento calvinista, que é o que a igreja presbiteriana adota. O entendimento católico, eles acreditam que ali, quando o padre, que é o único que pode, como é que diz? Ele pode celebrar a Santa Ceia, eles acreditam que ali a hóstia se transforma realmente no corpo de Cristo. E o vinho se transforma no sangue de Cristo. Então eles creem que ali há algo literal. Que não é simplesmente, é o pão e o vinho. Não. Eles creem que quando o padre ora, reza, ali acontece um milagre. Tanto que eles creem que ali acontece o sacrifício de Cristo novamente. Então, toda vez que é celebrada a Eucaristia, ou conhecida também como Santa Ceia, na Igreja Católica, eles creem que ali acontece novamente o sacrifício de Cristo. Tá ligado? Já a gente não. A gente não acredita que ali Cristo morre na cruz novamente. Não, a gente crê que a gente relembra e a presença de Deus se faz atuante ali naquele momento. Mas então essa aí é uma outra diferença. E eu vou falar mais uma aqui, que é... Não, vou falar mais duas. Uma é a respeito de Maria e dos santos, que aí vai para a quinta, né, a diferença, que a Igreja Católica reverencia Maria, né, então eles muitas vezes, em muitas ocasiões, eles colocam Maria em pé de igualdade com Jesus. Então eles creem que Maria é intercessora entre Deus e os homens, assim como Cristo, eles creem assim. Então, se você for pegar na Bíblia e falar, não, mas aqui está dizendo que Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens, um católico estudado vai te responder, tudo bem, isso é o que a Bíblia diz, mas o que a tradição diz não é isso. A tradição diz que Maria também é intercessora entre Deus e os homens, porque eles creem que a Bíblia ela não é a revelação máxima, que Deus continuou usando pessoas, como principalmente os papas, para continuar a revelação. Então eles creem que, na verdade, a revelação do primeiro Papa, que isso começou em Leão X, que ele sonhou
que ele tinha morrido, que ele tinha ido para o céu, e ele chegou lá, a porta estava fechada, e ele bateu na porta do céu, e ninguém abriu, e aí ele ficou, por favor, me deixa entrar, me deixa entrar. Aí no sonho dele, ele ouviu uma voz feminina que disse, deixa ele entrar. E aí a porta se abriu, e quando ele entrou, era Maria. Então ali, no sonho dele, ele viu que Maria foi intercessora dele. E aí, como ele era o Papa, ele transformou isso numa doutrina, e aí Maria ficou em pé de igualdade de Jesus, sendo uma intercessora também. Então, gente, não é para se brigar, entendeu? Ah, você está viajando. Não é para se brigar. Porque eles seguem a tradição, a gente segue a Bíblia. Só que no entendimento deles, a tradição é uma evolução da Bíblia. Assim como a gente trata o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas, tipo, assim como a gente sabe que o Novo Testamento é a atualização do Antigo, que a gente não pode pegar o Antigo Testamento de forma isolada, porque senão a gente vai fazer várias loucuras, a gente precisa passar pelo filtro de Cristo, eles entendem que é a mesma coisa. O Antigo Testamento e o Novo Testamento precisam passar pelos filtros dos papas, entendeu? Então não é que eles acham que a Bíblia não é boa, eles acham que a Bíblia ela é limitada, entendeu? Então, mas a gente não, a gente pensa completamente diferente. Pô, não, a Bíblia acabou ali na Bíblia e Deus usa pessoas sim, mas nunca vai contradizer a Bíblia e tal. E aí, né, dentro disso, eles colocam a Maria e os santos como intercessores. Entende? E tal. E a gente discorda, né? A gente crê que quem morreu está na eternidade lá com Jesus, como Jesus disse para na cruz, hoje o meu vai estar comigo, estão lá no céu e tal, mas não estão intercedendo por ninguém. Estão lá no rolê do céu lá, curtindo, mó rolê massa, mas não estão intercedendo, tipo, Deus, por favor, deixa fulano vir, poxa, ele é meu parente e tal, não, eles não creem nisso. E já eles creem dessa forma, entende? Então, e a última é o celibato, que é a sexta diferença aí, que a católica tem ali nos seus líderes, né, os padres, a obrigação do celibato, que é a abstinência sexual, eles não podem casar. E isso não foi desde o princípio, tá? Não foi desde os primeiros séculos, isso foi depois, lá pro, se não me engano, o terceiro século que começou isso aí. Por quê? Porque se um padre casa e tem filhos, a Igreja Católica perde valor, né? Porque se o padre morre, a Igreja Católica tem que pagar ali, né? Os bens para a esposa, para os filhos que ficam e tal. Então, de uma forma bem gananciosa, assim, eles usaram isso aí. Agora, o celibato não é errado, tá, gente? Só lembrando isso, tipo, eu acredito que o erro é em obrigar as pessoas a serem celibatárias. Mas quando Jesus ele vai tratar sobre isso, ele fala, né, quando os discípulos falam, pô, se for diante dessas circunstâncias, é melhor não casar. E a resposta de Jesus é, não, isso aí não é qualquer um que está capacitado para viver assim. O celibato é só para aqueles a quem ele é dado. Ou seja, o celibato é uma vocação. Tem gente que nasceu para não se casar. E isso é um problema, tá, gente? Porque nas nossas igrejas, a gente fica forçando os outros a casar. Entendeu? É só você reparar. Vê um jovem aí da sua idade que não tá namorando, que aí vai chegando nos 20 e tantos, fica mal pressão do caramba. Tipo, e aí, não vai casar? Ou vai ficar pra titia? Pô, se toca, velho. Isso é a vocação da pessoa, pô. Aí, às vezes, a pessoa, por pressão, ela casa, mas ela não é vocacionada a casar, aí obviamente vai dar ruim, ela vai se divorciar e a igreja ainda vai destruir com essa pessoa, entendeu? Sendo que, cara, não era para ela ter casado, por quê? Não é a vocação dela. Então, o celibato, gente, não é um erro. O celibato é algo que não deve ser forçado, mas eu acredito que ele deve ser mais falado nas nossas igrejas, porque há muita pressão para as pessoas casarem, entendeu? E, cara, tem pessoas que não vão casar, não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. Ah, mas eu vou morrer sozinho aqui. Morrer sozinho o quê, cara? Mora em república com seus amigos. E conviva com pessoas que às vezes vão ser igual você também. Cuida dos seus pais. Pô, que sozinho, pô. Tem amigos, tem igreja. Você nunca vai estar sozinho. Entendeu? Nunca vai estar sozinho. E outro, se dedique muito mais à obra do Senhor. Porque isso eu posso falar pra vocês. Quando eu tinha a idade de vocês, quando eu era casado, cara, eu fazia coisas muito mais profundas na prática cristã do que hoje. Tipo, principalmente falando de evangelização. Eu tava falando com o brother meu hoje, isso que tá aqui em casa. Bom, antes de eu casar, eu passava final de semana dormindo com mendigo, velho. Dormia mesmo. Ia pra rua, ficava com um cara, dormia com um cara, evangelizando mendigo, velho. E tal. Aí você fala, você faz isso hoje? Lógico que não. Então, por que, cara? Pô, eu tenho família, cara. Eu tenho 2 filhos pequenos. Vai que alguma coisa acontece comigo lá.
Como é que vai ficar minha esposa e meus filhos? Antes não, antes era eu e Deus, tá ligado? Eu falava assim, mãe, quem vai chorar vai ser só você e vida que segue, Jesus é nós. Então, porque eu era solteiro, entendeu? Então hoje não, hoje eu tenho as minhas limitações de não conseguir fazer coisas como eu fazia na época de solteiro. E aí por isso que Paulo fala, queria que vocês fossem igual a mim, ficassem de boa. Mas se vocês não conseguem ficar de boa, então casem. Mas saiba, quando você casar, você vai ter que se preocupar com as coisas do mundo. Por exemplo, como agradar sua esposa. Então, tipo assim, tem coisas que eu tenho vontade de fazer e a minha esposa fala, não. Eu falo, não, beleza, pô. Lógico que então não. Pode ser até para Deus. Mas por quê? Porque eu passo pelo filtro da minha família, em primeiro lugar. Quando eu era solteiro, eu já era adulto, 20 tantos anos, falava, mãe, ó, tô indo e metia as caras e não dava satisfação a ninguém, entendeu? Dava a minha mãe. Entendeu? Então, eu volto a falar, o celibato, o problema do celibato é porque ele é obrigatório na católica para os padres, entendeu? Não que o celibato em si seja um problema. Eu acho, na verdade, o celibato, gente, vou ser muito sério para vocês, eu acho uma vocação muito linda, tipo, a pessoa que realmente vive o celibato por vocação, cara, eu acho sensacional, assim, sabe? Eu já conheci uma freira, na verdade, uma freira que, cara, viveu o celibato por vocação, de falar assim, velho, eu nunca senti necessidade, cara, e a mulher vivia em prol do reino mesmo, assim, vivia em prol dos pobres, vivia em prol da causa dos menos privilegiados, oprimidos, cara, uma mulher muito temente a Deus, cara, muito, e falava assim, cara, nunca me senti sozinha, nunca me senti desamparado, sempre estive com Deus no primeiro lugar e com as pessoas que me rodeavam ali nos orfanatos e tal. Eu falei, cara, que lindo, sabe, velho? Que lindo ver uma pessoa que realmente vive isso por vocação, assim. Agora, como eu disse, né, o erro é o forçar ser. E aí, esse erro, de forma contrária, é visto também, principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, que dificilmente uma pessoa pode ser pastor se não for casado, entendeu? Ou seja, eles obrigam a pessoa a casar, o que já é também o outro extremo. E se o cara tem uma vocação para ser celibatário? Aí, cara, o argumento é muito infeliz, que eu já ouvi muitas pessoas falando isso e eu tesouro na hora. Eu falo assim, vê, o padre, como é que ele vai falar sobre família se ele não tem família? Aí eu viro e falo assim, então quer dizer, então para eu falar de filho, eu tenho que ter filho. Então, para eu falar de homossexualidade, eu tenho que ser homossexual. Para eu falar de droga, eu tenho que ser drogado. Para eu falar de futebol, eu tenho que ser jogador. Isso não existe, cara. Eu já ouvi padres falando de família de forma muito sábia e muito legal. Entendeu? Agora, pô, Canonga, mas ele não tem a vivência. Ele não tem a vivência dele, mas ele tem a vivência das pessoas que ele trata. Entendeu? Então, por exemplo, muito antes de eu ser pai, eu falava sobre filhos. Ah, Canonga, mas você se sente mais capacitado hoje para falar de filhos? Eu me sinto. Mas não que só posso falar agora. Então quer dizer que eu só posso falar de casais de 30 anos de casado no dia que eu tiver 30 anos de casado. Não, entendeu? Então, tipo, quer dizer então que você aí que é solteiro não pode aconselhar um casal cristão em algo que está escancaradamente errado e você está vendo. Por exemplo, seus pais. Você vai lá chegar e falar, pai, mãe, deixa eu dar uma ideia pra vocês aqui e tal. Não humilde, sabe? Não pode, porque você não é casado. Não, então isso é completamente lógico, sabe? Tanto que é o que Paulo falou pra Timóteo. Timóteo, não deixe que as pessoas te desprezem por ser jovem. Por quê? Porque tinha muito isso, naquela cultura, né? Não, você é jovem. Só os anciãos têm voz. Só os antigos têm voz. Não é bem assim. Lógico que a gente tem que respeitar, e lógico. É o que eu falo, sempre é melhor a gente ouvir mais e falar menos. Mas não quer dizer porque você não vive uma realidade que você não possa falar dela com muito amor e com muita autoridade até, sabe? Então, assim como a católica acredita que erra nesse ponto de forçar o celibato para os padres, muitas igrejas evangélicas e até protestantes erram no outro extremo em forçar os seus líderes, seja homem ou mulher, a serem casados também. Então, galera, basicamente eu quis separar essas diferenças aí. São muito mais, sabe? Nós temos muito mais. Mas assim como eu poderia fazer uma diferença entre igreja presbiteriana e igreja neopentecostal, eu ficaria... acredite, eu tenho mais pontos para falar de divergência entre a gente e as neopentecostais do que entre a gente e a católica. Acredite. Eu acredito que a gente está mais próximo dos católicos
do que dos neopentecostais. Mas, porque, cara, é muita loucura. O que esses caras vivem é muita loucura. Agora, não estou dizendo que eles não são cristãos, não estou dizendo que eles não amam Jesus, não estou dizendo isso porque isso só quem pode dizer é Deus. O que eu estou dizendo é que, cara, eles vivem muita loucura, muita coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas é aquilo, né? Quantas pessoas que a gente vê na Bíblia que viveram formas do cristianismo cheia de influências externas e não deixaram de ser pessoas que viveram ali com Jesus. E aí eu vou dar uns exemplos para vocês aí. Falando do Antigo Testamento. José foi criado 40 anos no Egito, filho de Faraó, como filho de Faraó. Então ele recebeu a mais alta educação do Egito. Ele sabia sobre todos os deuses do Egito. Ele prestava culto a todos os deuses do Egito. Só que um BO aconteceu que ele matou um egípcio. E naquela cultura, cara, um egípcio que matava um egípcio, ele era sujeito à pena de morte. Isso não era porque José era hebreu, não. Era qualquer egípcio. Então, ele sabendo disso, ele fugiu. Nisso ele foi lá e encontrou, né, a Zípora, filha de Reuel, de Jetro, e aí ele protegeu ela aí dos caras que estavam sacaneando com ela, e foi lá na casa dela, e aí Jetro falou, ó, fica com a gente aqui, eu te dou minha filha em casamento. Filha cultura louca, né, nem conheci o cara. Dou minha filha em casamento, trabalha pra mim e tal, beleza. Gente, você acha que do dia pra noite ele virou judeu? Ele continuou vivendo as práticas egípcias dele. Até que um dia, Deus se revelou para ele por meio da sarça ardente. E aí, o que acontece de genial? Que quando Deus se revela verdadeiramente, a pessoa tem um contato tão profundo que automaticamente ela vai abandonando as outras práticas. Por quê? Porque nada é tão real quanto o cristianismo. Então a gente não precisa ficar combatendo as outras religiões falando das outras religiões. Combata as outras religiões falando de Cristo. Porque se as pessoas tiverem um contato real com Cristo, brother, acabou. Elas vão se desligar de tudo isso que elas estão vivendo agora. Às vezes pode demorar um tempo, né? Não é do dia para noite. Entendeu? Então, tipo, às vezes as pessoas ficam falando muito de outras religiões, e às vezes não focam tanto em Jesus. E é o que eu falo, gente, foque em Jesus. Tipo, não queira, Candonga, eu vou fazer igual você, estudar todas as religiões para saber. Não, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não levei mais pessoas para Cristo estudando outras religiões. Agora, o fato de estudar as outras religiões me fez ser cada vez mais apaixonado por Cristo, porque eu olhei e falei, Jesus, não tem nada igual a você. Não tem nada nem perto a você. Ou seja, estudar outras religiões só me fez falar ainda mais de Jesus. Manja? Então, eu não fiz um mestrado em ciências e religiões para ficar falando das outras religiões. Eu fiz um mestrado em ciências e religiões porque eu queria aumentar o meu conhecimento, mas isso de forma maravilhosa me fez amar ainda mais Jesus e falar ainda mais de Jesus. Então, eu não fico nas minhas pregações combatendo outras religiões. Eu falo de Jesus. Eu falo da verdade. Porque é a verdade que liberta. É a verdade que é o caminho. É a verdade que é a vida. Fechou? Então é isso, cara. Tem alguma dúvida? Queria abrir aí para vocês. Até se tiverem